a conversão de Saulo. Porque entende que as pessoas às vezes acham que, poxa, fulano está na igreja e é convertido. Mas nós que convivemos, nós que sabemos, será que são todos que estão dentro da igreja que são realmente convertidos? Não. O fato da pessoa ir à igreja não faz dela um convertido. Porque Saulo vivia onde? Na igreja, nas sinagogas. Saulo vivia dentro das sinagogas. Ele tinha livre acesso ao ponto que ele chega para o sumo sacerdote de Jerusalém e pede para ele cartas para que ele entre em Damasco. E se ele vê qualquer um dessa seita, qual a seita que pregasse sobre Jesus, a qual nós cremos hoje, ele pudesse levar preso homens ou mulheres. A intenção de Saulo era o quê? Para que você entenda quem foi Saulo. Saulo não foi uma pessoa desconhecida, não. Saulo, ele cresceu aos pés de um dos maiores estudiosos da época dele. Saulo foi educado teologicamente por Gamaliel, que era um dos baitas teólogos da época, que estudava. Na cabeça de Saulo, ele precisava defender o evangelho, a palavra, o evangelho não, que o evangelho é de Cristo. Ele precisava defender a Torá contra esse novo evangelho, contra essa seita. Porque ele achava que o simples fato de ter a Torá, o Messias ainda não havia vindo. Ele não conhecia o Messias, então na cabeça dele não veio. Sabe aquelas pessoas que acham, você ir para a igreja todo domingo não precisa. Quem já ouviu isso? Não precisa estar na igreja todo domingo. Você não precisa orar tantas vezes. Você não precisa ler a Bíblia. Você nem precisa pedir o que você quer, porque Deus conhece. A palavra ainda nem chegou à tua boca, Deus já conhece. Para que você vai pedir? Só que Saulo tinha essa visão, como muitas pessoas que estão dentro da igreja, e tem também essa visão distorcida. Tem uma visão de que, eu não preciso me sacrificar, porque Cristo já fez o sacrifício lá na cruz do Calvário. Quem já ouviu isso? Você não precisa se sacrificar, Cristo já se sacrificou. Só que a parte que Jesus disse que quem quiser vir após mim, tome a sua... Carregar a cruz é fácil? Mas, então por que eu não preciso me sacrificar? Ou seja, existe sim um sacrifício. Não é necessário fazer sacrifício, como a Bíblia diz, não façais sacrifícios de tolo. Mas bispo, o que é um sacrifício de tolo? Vou te dar um exemplo de sacrifício de tolo. A pessoa é casada e tem um relacionamento extraconjugal. Só que a vida financeira dela está travada, a vida emocional está travada, está tudo ruim. A pessoa começa a ser dizimista e ela continua com um relacionamento extraconjugal. A vida dela vai andar? A pessoa sobe, se torna coluna, pega o maior voto que tem. A vida dela vai andar? Não. A pessoa jejua todos os dias, de segunda a segunda, 10 horas de jejum por dia, e continua com relacionamento fora do casamento. A vida dela vai andar? Mas 10 horas de jejum não é sacrificante? Quem já jejuou 10 horas? É sacrificante ou não é? A sua carne se cansa, o espírito se fortalece, mas a carne cansa. Aí a pessoa, mas Deus, eu sou dizimista, Deus, eu sou ofertante, Deus, eu pego voto, Deus, eu faço jejum, Deus, eu leio a Bíblia, mas largou o pecado? Tudo isso é sacrifício de tolo. Não adianta. Quando chega diante do Senhor no seu memorial, também o diabo te acusa. Fala, não pode, está fora da tua palavra. É adúltero, é adúltera. Conhece a palavra, não está te obedecendo. Sacrifício de tolo. Eu venho, ouço aqui a palavra, ouço que eu preciso liberar perdão, ouço que eu preciso aprender a deixar as coisas na mão de Deus. Quando sai da porta para fora, já recebe o WhatsApp. Fulano de tal falou de você. Vou na casa dela agora. Já saí com poder, já saí com autoridade. Eu vou lá agora e vou descer autoridade na cara dela. Vai ver. É sacrifício do quê? De tolo. É algo que eu e você precisamos entender. O Espírito Santo não quer que venhamos fazer sacrifícios de tolo. O que começa torto, termina torto.
Não adianta, eu posso ser a melhor bispa, eu posso orar, eu posso jejuar, Deus pode operar milagres através da minha vida, Deus pode fazer eu arrastar multidões, só que se eu viver uma vida em pecado, tudo isso é em vão. Porque o que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder o meu filho, e perder o meu marido? Do que me adianta? Se eles se perderem, que seja pelos motivos dele, não pelo meu mau testemunho. Quem está compreendendo isso? E nós vemos aqui que Saulo, ele perseguia os cristãos, porque cristão é todo aquele que crê em Cristo. Aí você se torna um cristão. Ele perseguia os cristãos, só que na cabeça dele ele estava certo. Como muitas pessoas acham, só eu vir para a igreja já é o suficiente para a minha vida mudar. É o suficiente? Se eu não mudar as minhas atitudes, eu nunca vou viver o melhor de Deus, eu nunca vou viver o milagre, enquanto eu mantiver as minhas atitudes equivocadas. Só que eu quero que você levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: Espírito Santo, eu viverei os seus sonhos, mas eu preciso do teu encontro, eu preciso te ver. Aleluia. Você deu glória a Deus, mas você não sabe como ele te encontra. Aí já teve gente falando, essa expressão não você mais encontrar não. Fica onde o Senhor está e eu fico onde eu estou. Porque quando ele veio ao encontro de Saulo, Saulo estava indo para que cidade? E ele tinha o que nas mãos? Carta que o autorizava a prender qualquer um. Sabe algo que canta lá base? Sabe o que o Espírito Santo acabou de dizer ao meu coração? Não importa o que o diabo tenha na mão dele contra você, não prevalecerá. Não importa o que o diabo arquitetou contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua empresa, contra o teu ministério, tudo que o diabo planejou contra, Deus vai tornar em bênção na tua vida. Nós vemos então que Saulo ele já tinha uma carta para ele perseguir os cristãos, para ele prender. Ele já havia visto o primeiro mártir Estevão ser apedrejado na frente dele, e as roupas de Estevão ensanguentadas foi colocada aos pés dele. Na cabeça dele estava tudo bem, porque às vezes você está aqui e você fala, mas bispa, será que fulano de tal não vê que está errado? Quem já pensou isso? Será que fulano não vê que está errado? Quem já pensou isso, igreja? Eu tenho uma resposta para você. Não. Ele não vê que está errado. Porque lá em Provérbios diz que aos olhos do homem o seu caminho é sempre o correto. Aos olhos do homem, a mulher está lá xingando, amaldiçoando o marido, falando que é uma praga, falando que é uma peste, falando que é isso, mas na cabeça dela ela está o quê? Certa, porque ele é mesmo. Eu estou falando a verdade. Você não é casada com isso? E aí depois quer que Deus entre e mude. Vai mudar? Não. Porque o justo vive pela fé. Aí a esposa está lá tudo com a vida torta e o marido continua falando mal dela para todo mundo. Depois vai querer que seja uma boa esposa? Não. O filho está ali do lado. Olha o que a expressão está fazendo. O filho está ali do lado. Sabe o que a mãe faz? Esse aqui é o meu orgulho. Esse daqui me dá tanta alegria, me dá tanto prazer. Nossa, esse daqui dá até gosto de ir na escola. Já aquele ali, é só Jesus na causa. Aquele ali eu já não sei o que fazer. Aquele ali eu já não sei. Tô quase, quem conhece um pouquinho mais da Bíblia, fala assim, tô quase igual Paulo, entregando na mão do diabo. Se o diabo tocar, salva a alma. Aí você acha que aquela criança que é rebelde vai mudar? Não. Porque ela acabou de ouvir o quê? Eu não presto, eu sou ruim, eu não sou o filho que minha mãe esperava. Então quer saber, já que para mim não tem chance de mudar, eu vou continuar do mesmo jeito. Ou então pior, porque ela vai ter motivo. Porque muitas vezes na cabeça da criança, na cabeça do adolescente, o que ele está fazendo é algo normal, sim ou não? Muitas vezes é algo normal, é algo comum. Aí o pai e a mãe ficam enfatizando o que ele fez de ruim. Então a única forma que ele tem de chamar a atenção é quando ele faz ruim. E ele vai continuar fazendo. Quem está entendendo isso? Eu preciso aprender a profetizar.
Algumas pessoas falam, você está mentindo. Eu falo, não, querida, eu não minto. Eu profetizo e há milagre. Eu profetizo sobre o vale de ossos secos. Eu profetizo que o meu filho é inteligente. Eu profetizo que o meu filho é esperto. Eu profetizo que o meu filho é uma bênção. Eu profetizo que o meu marido é um excelente marido. Eu profetizo que o meu casamento é um casamento abençoado. Eu profetizo que onde eu chegar, verão a glória de Deus sobre a minha família. Porque quando Saulo estava chegando em Damasco, o Senhor veio ao encontro dele. Deus está dizendo nesta noite que Ele está indo ao encontro do que você veio buscar aqui hoje. Quem vem aqui só para dar um passeio, Deus não quer nem saber. Quem vem aqui só para fazer número no banco, fica tranquilo. Mas se você veio para buscar algo, se você veio, não, eu preciso que Deus mude a minha história, eu preciso que Deus mude a minha vida, eu preciso de uma nova história, saiba que Deus já veio ao teu encontro, saiba que Deus já foi na tua frente, saiba que Ele vai adiante de vós, aplanando os seus caminhos. E nós vemos que quando Ele está perto, é isso que me chama a atenção. Porque Deus não poderia ter encontrado com ele na hora que ele estava saindo da sinagoga? Por que Deus espera ele chegar perto de Damasco? Por quê? Porque a notícia já tinha corrido. O povo já sabia que Saulo estava indo para Damasco para perseguir. Porque notícia ruim tem umas 4 pernas, né? Vai a cavalo. Todo mundo já sabia o que Saulo ia fazer em Damasco. Eu e você precisamos aprender que enquanto a notícia ruim pode ter 2, 4 pernas, vai a cavalo, o meu Deus tem asas, porque Ele tem anjos que trabalham a nosso favor. Quando o diabo acha que está vindo te atacar, se você confia em Deus, Ele que é surpreendido pela glória de Deus. Nesta noite Deus está dizendo, podem ter planejado mal contra ti, podem ter se levantado contra a tua vida, mas não prevalecerão, não ficará de pé nenhuma armadilha do inferno, não ficará de pé nenhuma cilada. Deus manda dizer aqui nesta noite, cavaram cova contra você, mas você não vai cair, porque o Senhor está contigo. Nós vemos então que subitamente, a Bíblia diz, quando ele está perto de Damasco, subitamente uma luz vem sobre ele. E quando aquela luz vem sobre ele, sai uma voz de dentro daquela luz: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Só que sabe o que eu aprendo? Que estudar teologia é ótimo. Eu sou a favor. Tanto que eu disponibilizei de forma básica e gratuita para vocês através do meu canal do Telegram. Estudar teologia é muito bom, mas não é à toa que a Bíblia apenas diz que a letra mata. Você estudar por estudar não gera mudança nenhuma. Mas agora, a partir do momento que vem o Espírito Santo, a partir do momento que você começa a estudar, só que fala, Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, me mostra onde eu tenho que mudar. Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que ajeitar. Me mostra o que eu tenho que fazer. Quando você começa a fazer isso, cada palavra daqui de dentro começa a gerar rios de águas vivas dentro de você. Saulo conhecia muito bem a lei, mas ele não conhecia a voz do Espírito. Saulo, ele tinha um conhecimento inigualável sobre a palavra de Deus. Não é à toa que ele foi responsável por 3/4 do Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento e dividir em 4, 3/4 foi Paulo que escreveu. O outro 1/4 ficou para os outros discípulos. Então ele tinha conhecimento, ele tinha cultura, ele tinha ensinamento, só que ele não tinha vivência com o Espírito Santo. Ao ponto que quando Jesus diz isso para ele, sabe o que ele diz? Quem és tu, Senhor? Ele conhecia muito da lei, ele conhecia muito da Torá, conhecia muito dos ensinamentos, mas ele não reconhecia a voz de Deus. Isso é um perigo para o cristão. Porque aí o cristão, quando ele para de ouvir a voz de Deus,
se torna, vamos lá, voltar quase 2000 anos atrás, aliás, é quase 4000 anos atrás, começa a se tornar igual o profeta Eli. Deus chama Samuel, Samuel chega no quarto de Eli e fala: profeta, o Senhor me chamou? Não, menino, vai dormir, não te chamei não. Deus chama Samuel de novo, Samuel, Samuel, Samuel vem até Eli: profeta, o Senhor me chamou? Não, menino, vai dormir, eu não te chamei não. Aí na terceira vez, Samuel, Samuel, Samuel de novo vem até Eli: profeta, o Senhor me chamou? Ele diz: Samuel, não fui eu que te chamei, foi a voz do próprio Deus. E quando Ele te chamar de novo, você diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque quando Deus chama, quando Deus chama é porque Ele tem novidades para falar para você. Quando Deus começa a te trazer para mais perto dEle, quando você, porque entende, tem gente que acha: ir na igreja é fácil. Não, vir para a igreja é só quem está alicerçado em Cristo. Permanecer com Cristo é só quem está disposto a ouvir a voz de Deus. Nós vemos que quando Saulo ouve, ele diz: quem és tu, Senhor? E vem a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar-te contra os meus arguilhões. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Não persiga os meus. Só que sabe algo que me chama a atenção? É como Deus começou a trabalhar naquele momento na vida de Saulo. Porque aos olhos humanos, você acha que tinha alguma valia a vida de Saulo? Seja sincero. Para que servia aquilo? Só para perseguir, só para caluniar. Sabe aquele tipo de gente que só persegue? Hoje mesmo, no curso de coach que eu estava fazendo, uma pessoa falou para mim: nossa, fulano falou isso de você, falou aquilo outro. Eu olhei para ela, eu dei risada e falei: deixa, que esses, quando Jesus converte, são um dos melhores. Falei: deixa eu falar. A pessoa falou: não, mas eu fiquei irritada. Falei: não fica não. Falei: deixa eu falar, deixa eu perseguir, porque esses, quando converte, são os que ficam mais firmes na presença do Senhor. Porque nós temos o hábito de olhar pelos olhos humanos. Nós temos o hábito de olhar, falar: não presta agora, então não vai prestar nunca. Só que Deus olha o coração. Fulano está com uma visão distorcida agora. Fulano presta e presta muito. Só que a visão dele, a visão dela do reino de Deus está distorcida. Então eu vou mudar a visão dele, eu vou mudar a visão dela e vou fazer coisas extraordinárias. Sabe algo que eu e você precisamos ter fisicamente e espiritualmente? Maturidade para entender isso. Porque quando alguém chega para mim e diz: fulano falou mal de você, quando eu não tinha maturidade, aquilo me machucava. Quando eu não tinha maturidade, aquilo me feria, e o meu maior desejo era ir tirar satisfação. Principalmente cabeça bem calma. Tá rindo por quê, Sandra? Não entendi a risada, sou tão calma. Tá de banco. Calma, já colocou a mulher de banco até a igreja inteira. O meu desejo era ir lá tirar satisfação, apontar o dedo na cara. Quem você pensa que é? Pra falar. Só que quando você atinge uma maturidade, você fala: deixa eu falar. Você não fala: deixa eu falar porque você tem sangue de barata e aquilo. Não, é porque o Espírito que está dentro de você mostra: ele é bom, ela é boa. Só que tem uma visão distorcida. Então a melhor coisa é orar para que Deus coloque os óculos certos na visão dessa pessoa, para que Deus abra os olhos, para que Deus faça com que ela enxergue. Porque entende que Paulo, ele tinha uma visão totalmente distorcida referente ao reino de Deus. Ele tinha uma visão totalmente fora dos padrões de Cristo, ao ponto que diz então a palavra do Senhor, que após Jesus falar com ele, ele ficou atônito. Ele não conseguia mais enxergar nada. Ele ficou cego. Ele ficou cego. O homem que estava com uma carta para prender os cristãos,
agora entra em Damasco, carregado pela mão dos outros. Agora ele entra em Damasco sendo levado de favor aos outros. E quando ele chega numa determinada casa, a Bíblia diz que ele então fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Ele começa ali um momento de consagração, porque toda vez que você encontra com Jesus, ele exige que você se separe. Quem está entendendo isso? Ele exige que você tenha o seu momento com ele, é necessário. É necessário para que você entenda. Aqui era necessário para Deus poder trabalhar no coração de Paulo. Era necessário para Deus poder transformar, para Deus poder alinhar a visão que ele tinha. Porque ele achava que era de um jeito, mas na verdade era totalmente outra, diferente. E nós vemos que quando ele foi tratado, quando ele já estava pronto, aleluia, o Senhor prepara um discípulo chamado Ananias. Qual o nome desse discípulo? O Senhor chama. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, abra aí para você ver a diferença. Olha a diferença. Atos 9. Leia aí para você ver a diferença comigo de quem conhece a Cristo e quem não conhece. Vai em Atos 9, versículo 5. 1, 2, 3. O que diz? Quem és, Senhor? Para aí. Jesus falou com ele. E ele disse o quê? O que Saulo disse? Agora vem comigo. No mesmo capítulo, versículo 10, quem conhece Deus? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Você conseguiu ver a diferença? Quando Deus falou com Saulo, o que ele disse? Quem é, Senhor? E quando ele fala para Ananias: Eis-me aqui, Senhor. Tem diferença entre o que serve e o que não serve. Tem diferença entre o que conhece e o que não conhece. Tem diferença. Quando Deus olha do céu à terra, Ele procura os seus verdadeiros adoradores. E nesta noite, Ele encontrou você. E o Senhor disse a ele: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem, Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha a importância de você importunar, como alguns dizem, incomodar, clamar, gritar e não parar até ver o milagre acontecer. Tem gente que ora uma vez e fala: não vou mais orar. Não ora, será que ele vai deixar de receber o milagre em você? Você não vê que Daniel, desde quando ele se propôs a orar a Deus, o Senhor respondeu ele no 20º dia, não foi isso? No primeiro. Foi no primeiro dia Deus se propôs a respondê-lo. Mas não conseguia, o anjo não conseguia descer, porque havia um principado. Saulo ficou aqui 3 dias e 3 noites orando. Saulo ficou aqui 3 dias e 3 noites clamando ao Senhor. E o Senhor ainda diz a Ananias: vai, porque ele está orando. A importância da oração. Querido, a oração, tem muitas pessoas que formam ela de uma maneira tão formal. E eu, sinceramente, conhecendo a Bíblia, conhecendo a vivência com o Espírito Santo, vejo que a oração ela não tem que ser formal, mas ela precisa ser constante. Eu não preciso, para orar, só entrar no meu quarto e fechar a porta. Mas eu posso entrar no meu quarto e fechar a porta. Eu posso estar cozinhando na minha cozinha e estar adorando. Eu posso estar lavando uma louça e estar orando. Eu posso estar dirigindo e estar orando. Eu posso estar no meio do meu trabalho e orar. E não importa onde eu estiver, eu posso orar e buscar ao Senhor a todos os momentos.
certo para orar? Todos. Todos. Tem gente falando, não, mas eu preciso entrar. Querido, quando Josafá foi para a guerra com Acabe, que cercaram ele para ir matar, você acha que deu tempo dele fazer uma oração formal? Não. Os homens cercaram achando que ele era Acabe e iam matar Josafá. A Bíblia diz, então Josafá orou ao Senhor. Eu duvido que a oração tenha durado 20 minutos. Então Josafá orou ao Senhor e o Senhor abriu os olhos deles e viram que não era Acabe. Existem tipos de oração. Existe oração que você vai pedir agora, Deus já te socorre na hora. Existem orações que você vai ficar pedindo até você alcançar o milagre. E nós vemos que o Senhor explicou tudo para Ananias. E o que me chama a atenção, eu quero que você leia comigo no versículo 13. Olha a fama de Saulo. No versículo 13 diz assim: e respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu. Olha o medo. Ananias reconheceu a voz de Deus, mas quando Deus mandou fazer, ele questionou. Não, Senhor, acho que você está perguntando outro Saulo, porque esse aqui, o cara é ruim, o cara é mau, o cara presta não, o cara é sanguinário. Só que olha aqui o que Jesus respondeu para ele. E disse-o, porém, o Senhor: como eu amo Jesus. Ele vê valor naquilo que ninguém vê. Não é à toa que ele diz que pega o monturo desvalido e faz se assentar no meio de príncipes. Aleluia. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim. Olha como Deus está falando daquele que perseguia o povo de Deus. Ele poderia falar: vai, porque esse daí, um dia vai ser importante. Não, olha como ele diz: vai, porque este é para um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus já havia separado Saulo para pregar para os gentios, porque os judeus não conseguiam pregar aos gentios. Os judeus, tanto que uma certa vez Paulo e Pedro, eles brigaram, porque não, se a pessoa aceita Cristo, ela tem que ser circuncidada, que ela se torna judia. Paulo falou: não, isso não tem nada a ver, a circuncisão é do coração, não é através de algum órgão. E aqui eles entraram num debate e foi decidido. Só que o que eles não sabiam é que Jesus já havia dito isso. Se você continuar lendo lá na frente, você vai ver que teve esse problema. Só que quando Jesus escolheu ele, já falou: esse vai pregar para os gentios. Deixa eu te dizer uma coisa: para de se comparar com os outros. Tem gente que fica: Deus, eu quero pregar igual fulano de tal. Deus, eu quero ser igual. Você modelar a pessoa, você admirar, é uma coisa. Agora você querer ser a pessoa. Deus nunca precisou de dois Moisés. Deus nunca precisou de dois Gideão. Deus nunca precisou de dois reis ao mesmo tempo. Deus sempre escolheu um na tua função, cada um na vocação em que foi chamado, cada um da forma que o Senhor escolheu. Deus já havia separado Saulo para pregar para os... Sabia que nós fazemos parte do povo gentil, né? Porque havia judeus ou gentios. Nós somos o povo gentil. Nós somos a figueira brava enxertada na figueira verdadeira, que é Cristo. Não importa como, filho, o que importa é que eu virei filha também. Posso não ter nascido no povo judeu, mas o sangue de Cristo me tornou filha, me deu livre acesso ao Pai. Hoje eu posso dizer com muito orgulho que, por mais que sejamos gentis, somos filhos do Senhor Jesus. Só que eu quero que você veja o que Deus já havia preparado para ele. Porque presta atenção aqui. Tem gente que acha que quando aceita Jesus,
tudo é apagado, não é verdade? Os seus pecados sim, as consequências dele não. Quem está entendendo isso? Você se torna uma nova criatura, mas e as consequências te acompanham? Porque tudo aquilo que o homem plantar, então esse versículo seria mentira. Então seria mentira. Olha o que Deus já havia separado para ele. No versículo 16. E eu quero que vocês leiam comigo esse. E eu Deus já sabia tudo o que ia acontecer na vida de Saulo, Deus já ia mostrar para ele o que era padecer. Diversos apóstolos sofreram, mas igual Saulo, amigo. Saulo, uma certa vez, ele foi apedrejado ao ponto que ele se fingiu de morto. Arrancaram ele para fora da cidade e apedrejaram o homem ao ponto que ele se fingiu de morto. Quando passou umas novas pessoas, pegaram ele e levaram para tratar. Saulo, ele havia sido escolhido, o próprio Jesus disse aqui: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Só que quando a gente lê isso, quando eu li esse versículo, me deu uma aceleração no coração. Falei, Jesus amado, padecer pelo seu nome, Jesus. Só que algo, eu falei, Jesus, como? Como ele conseguiu, como ele pôde, como ele alcançou, de que forma foi? Sabe o que o Espírito Santo disse ao meu coração? Toda vez que eu escolho que algum filho meu seja moldado, seja ali admoestado por mim, venha padecer por causa do Evangelho, eu dou uma unção diferente para ele. Toda vez que você for ser perseguido pelo Evangelho, lembre-se disso. Eu não tenho a mesma unção que todos. Eu tenho uma unção diferente. Eu tenho um chamado. Eu tenho um propósito. Eu sou filho do Senhor. Saulo não conseguiu vencer tudo que ele venceu por causa dele. Ele conseguiu vencer por causa do Senhor. Porque o Senhor é a nossa força. Às vezes você está aqui e fala, Deus, olha, se acontecer isso comigo, eu não sei o que eu faço. Deus, se acontecer isso comigo, eu não sei o que eu faço. Para que ficar pensando isso? No dia que chegar o problema diante de você, Deus vai te dar força suficiente para você ter uma vida extraordinária. Só que de tudo que Saulo passou, ele nunca abandonou a Cristo. Ele permaneceu firme, ao ponto que quando ele sabia que ele ia ir para a morte, o que ele escreveu? Combati o bom combate, guardei a carreira. Aliás, terminei a carreira e guardei a fé. Porque ele entendeu que ele estava numa guerra. Porque para alguém combater o bom combate, o que é isso? Guerra. Ele entendeu que ele estava numa guerra. Combati o bom combate, finalizei a carreira e guardei a fé. E nós vemos que Deus já havia separado ele. Deus sabia que ele aguentaria. Entende que não é à toa que o apóstolo Paulo mesmo diz em Coríntios que não há adversidade sobre nós a qual não possamos suportar, mas que em todas ele já tem escape preparado. Vem a adversidade, é porque você pode suportar e ele já tem saída para você. Ele já tem escape. Ele já não estava criando escape aqui para Saulo? Ele mesmo apareceu, Saulo ficou cego, estava orando há 3 dias e ele já estava preparando Ananias para ir lá e anunciar o Evangelho para Saulo. Saulo falou daquilo que ele viveu. E nós vemos então que quando Ananias ele entra naquela casa, ele põe a sua mão sobre a cabeça de Saulo e ele ora. E quando ele ora, o Senhor diz a palavra que ao término da oração, as escamas que estavam nos olhos de Saulo caem. Aquela visão distorcida que ele tinha foi tirada. Aquela visão distorcida foi arrancada. Deus está dizendo aqui nessa noite: hey, quando você chegar lá na tua casa, se tinha alguém com a visão distorcida, Deus está mudando, viu? Deus está transformando, Deus está indo ao encontro, Deus está mudando a história. Ah, bispo, na minha casa não tem ninguém com a visão distorcida, mas o meu coração está distorcido, a minha mente está distorcida.